Vou começar com o deputado Marcel Van Hatten. A pergunta é: os senhores entendem que o presidente Lula deve usar o BNDES para financiar obras fora do país, deputado? Bom, boa tarde, Muriel. Boa tarde, Alencar, meu colega deputado. Também boa tarde a todos que nos assistem à CNN. Eu sou contrário a esse tipo de empréstimo, sou contrário a esse tipo de gasto público que, na verdade, acaba nem retornando. Pelo menos é o que nós vimos das experiências passadas dos governos petistas. Parece até um pesadelo que o Brasil revive agora. Só de empréstimos não pagos são mais de 5 bilhões de reais. Apenas 2 países, Cuba e Venezuela, aqueles que são preferidos pela ideologia socialista, pelos petistas e são ditaduras, devem mais de 500 milhões de dólares para o nosso país, perto de 3 bilhões de reais. Enquanto isso, eu que estou aqui em São Paulo, hoje, participando de eventos na capital do estado, passei vindo do aeroporto até o local em que estou nesse momento, pelo monotrilho que até hoje não está concluído. E segundo o taxista com quem eu vinha pelo trajeto, deveria estar concluído para a Copa do Mundo de 2014. Um pouco mais adiante nós vimos uma placa, ele apontou para a placa do monotrilho, as obras começaram em abril de 2012. E a gente não precisa nem ir muito longe para lembrar que Geraldo Alckmin, que foi governador aqui do estado de São Paulo, hoje é vice-presidente da República de Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, essa é apenas uma obra não concluída e que vai comemorar 10 anos de execução. Olha quantas obras mais nós temos no Brasil e que merecem investimentos e que não são finalizadas, não são feitas, não são sequer iniciadas. E, mais uma vez, Lula falando em financiar países amigos, em especial ditaduras, países que não defendem a democracia. Muito bonito falar com boca cheia que é a favor de democracia aqui no Brasil, que a gente sabe que sequer é verdade, para financiar quem oprime a populações inteiras, como é o caso dos regimes cubanos e venezuelano, onde as pessoas têm morrido de fome. Isso é muito triste, é muito grave que nós estamos vendo e é óbvio que eu sou contrário a isso e por isso já assinei, inclusive, uma proposta de emenda à Constituição proibindo o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o Banco Brasileiro, BNDES, de fazer esse tipo de aporte financeiro internacional que acaba retirando dinheiro do pagador de impostos brasileiros, de você, cidadão que está assistindo, que poderia ir para obras no nosso país, para ser investido em ditaduras lá fora e dinheiro que não volta nunca mais. Deputado Alencar Santana, eu quero saber a sua avaliação também. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, Van Hatten. Um prazer estar com vocês todos da CNN. Olha, eu gostaria de pedir ao colega deputado, que começasse lendo o próprio site do BNDES, se quiser eu mando aqui a matéria, atualizado em 30/9/2022, portanto no governo anterior, onde ali demonstra que do total de investimentos do BNDES, somente 1,3% foi para investimento, financiamento de exportação de serviços de empresas brasileiras no exterior, em diversos países, em torno de 15 países. E importante ter claro, todos que nos acompanham, se aquela empresa que recebeu esse financiamento para fazer uma obra em outro país ficar inadimplente, tem garantias e o fundo garantidor paga o banco, portanto não há prejuízo ao BNDES. Isso aí é uma grande mentira, uma grande falácia, uma fake news que ainda continua se propagando. Importante ter claro, eu sou favorável que o presidente Lula exerça plenamente sua liderança interna e sua liderança externa. O Brasil não é um país qualquer, é um país grande, um país que tem um peso muito forte na América do Sul, na América Latina e no mundo, e tem que estar fazendo uma política levando desenvolvimento e, ao mesmo tempo, isso garante empregos para as empresas brasileiras, para os brasileiros, empregos de qualidade. Então, por isso que o financiamento ele é feito àquela empresa que é contratada e que tem ali obrigação também de não só contratar bens,
materiais, matéria-prima do nosso país, bem como a mão de obra, um percentual ali grande de mão de obra brasileira. Portanto, é uma política de crescimento, de desenvolvimento do nosso próprio país. Deputado Van Hatten, eu separei aqui um trecho da fala de Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, sobre o BNDES. Ele falou o seguinte: aqui na Argentina nós temos inveja do BNDES. É uma ferramenta de crescimento sensacional que soube ser aproveitada durante longos anos. Quero saber a sua avaliação também. Bom, é claro que ele tem inveja do BNDES, porque na época que foi utilizado pelo parceiro dele, pelo Lula ou pela Dilma Rousseff, foi para financiar justamente ditaduras como aquele que ele está implementando também na Argentina. Essa predileção por ditaduras, ela não é à toa. Por que o PT gosta de financiar ditaduras? Porque ela não tem transparência, não tem órgãos de controle. Aliás, nesses países tipo Cuba, tipo Venezuela, o mandarilho, o manda-chuva, perdão, o caudilho, ele manda e os outros precisam obedecer. E se ele quiser desviar uma parte desse dinheiro, ele desvia. O deputado colega falou de garantias, mas é risível, fazer chacota a garantia que o governo cubano ofereceu para o governo brasileiro, para o BNDES, para o empréstimo do Porto de Mariel. Charutos cubanos estão no contrato com o BNDES como garantia para a construção do Porto de Mariel. E pior, como se não tivessem portos no nosso país para serem reformados, para serem construídos. Eu que sou do Rio Grande do Sul, sei o quanto os portos brasileiros são importantes. Nós temos também o Porto de Rio Grande, temos outros portos que planeja-se sejam construídos, em particular com recursos privados, que eu defendo, mas quando se poderia aportar recursos públicos em obras no Brasil, a gente vê o governo Lula, do PT, né, um governo de extrema esquerda radical, querendo colocar esse dinheiro nas mãos de presidentes ou ditadores amigos. Por que não ajudar democracias? Se falam tanto em democracia, onde há transparência, onde há accountability, onde se pode ver se o dinheiro realmente foi gasto naquilo. A Argentina mente até sobre os índices de inflação do país. E o Fernandes, há pouco, foi dizer que a inflação é algo que está na cabeça das pessoas. Olha, é de rir, se não fosse, na verdade, de chorar uma situação dessa. Deputado Alencar? Olha, é engraçado que não há crítica quando o país pegava empréstimos internacionais para pagar as nossas dívidas. Ou quando vem empresas de outros países aqui fazerem obras, levando sim o emprego de empresa nacional, de brasileiros e brasileiras, e com o financiamento do próprio BNDES ou outros bancos do nosso país, financiando empresas estrangeiras para muitas vezes comprar ativos brasileiros ou fazerem obras no nosso próprio país. Isso sim é uma imensa contradição. O que nós queremos é que o Brasil volte a exercer a sua liderança numa integração latino-americana, para que isso tenha influência no mundo e, por que não, financiar projetos, mais uma vez, somente 1,3% do financiamento desde 1998, foi para empresas e serviços prestados em outros países. E nesse caso da Argentina, como o presidente Lula fez essa visita importantíssima, restabelecendo ali claramente uma relação política e comercial econômica muito importante para nós. A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil. Não dá, e nesse caso nós vamos fazer um gasoduto que muito interessa ao nosso país, para que possa escoar para cá muito mais fácil, muito mais rápido e que a gente não fique dependente somente de um outro país. Por isso que para o Brasil é muito importante em diversas frentes, política, econômica, social, geração de emprego no Brasil e, ao mesmo tempo, uma perspectiva de ter um gás chegando aqui de maneira mais rápida, inclusive. Deputado Van Hatten, eu quero te ouvir justamente sobre esse ponto. O presidente Lula ontem, durante a coletiva de imprensa na Argentina, ele justamente defendeu essa ideia desse gasoduto, assim como Alberto Fernandes. É bem naquela região de Vaca Muerta, que está quase autossuficiente já energeticamente, segundo o governo da Argentina. E a ideia é justamente tentar passar, então, para o Brasil um pouco desse gasoduto. Qual que é a sua avaliação com relação a isso, também a partir do BNDES?
A intenção de construir um gasoduto ela é louvável, ela é importante, inclusive eu defendo isso, obviamente, que seja o máximo possível com recursos privados. A grande crítica é por que o Brasil tem que ajudar a Argentina? Aliás, por que os argentinos estão nesta situação de ter de passar com o pires na mão para um país como o Brasil? Porque está sendo muito mal administrado pelo governo atual, pelo Fernandes. E aqui também vai uma observação. Nós precisamos parar com essas relações entre presidentes baseadas em ideologia. Isso vale para todos os lados. Antes, quando o Bolsonaro era presidente e o Macri era presidente na Argentina, caro colega Santana, também se falava muito em relações ótimas, porque era a mesma ideologia no poder. Aí muda o presidente, aí as relações ficam ruins. Agora vem o Lula, a relação fica boa de novo, porque é o Fernandes da mesma ideologia. Não, nós temos que pensar no povo, nós temos que pensar nas pessoas que querem passar de um país para o outro sem serem incomodados, como hoje acontece no Mercosul, em que não há o livre trânsito. Para ter uma ideia do absurdo que nós vivemos no Brasil, para cruzar, eu sou gaúcho, eu conheço bem essa realidade, para cruzar a fronteira com o Uruguai, você não pode ir com um carro alugado no Brasil. Nem o contrário, cruzar a fronteira do Uruguai para brasileira com carro alugado. Você tem de alugar o carro no outro lado da fronteira do outro país, porque, afinal de contas, existem leis que impedem que uma locadora, por exemplo, possa alugar um carro tanto no Uruguai como no Brasil para um cidadão de qualquer um desses dois países, que é do Mercosul, onde supostamente tem livre trânsito, possa também com liberdade trafegar. Por que isso? Porque nós estamos presos em batalhas ideológicas que não interessam a população na ponta. Não interessa aquela pessoa que está querendo simplesmente viajar, seja turismo ou seja por um motivo econômico, comercial, e que hoje não se vê atendida pelos governos dos nossos países que entregam um Mercosul com tantos entraves. Então, o gasoduto em si, para interligar os dois países, é uma ótima iniciativa e necessária. Agora, com certeza, vai demorar muito mais e talvez nem saia do papel como o monotrilho aqui de São Paulo se for financiado pelo BNDES, porque a gente já vê na prática o que acontece com esse tipo de financiamento público. Políticos vão lá, anunciam, batem palma, inauguram um trecho só e depois o resto fica em ruínas como o monotrilho aqui de São Paulo. Deputado Alencar, rapidamente para a gente poder encerrar. O presidente Lula já disse que vai ter relação comercial, política com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, com a África, com a Ásia, com o Oriente Médio e também aqui na América do Sul. Não importa a ideologia, Estados Unidos e China são totalmente antagônicos, não só no campo ideológico, como no ponto de vista econômico também, cada um pensa a sua maneira. O que nós queremos é reinserir o Brasil justamente como um país grande, um país forte, como o maior país da América do Sul, e que precisa estar defendendo os seus interesses. O Brasil ir de pires na mão, a China e aos Estados Unidos e a países da Europa, querer trazer para cá investimentos e ficar dependente, alguns defendem. Não, nós queremos que o Brasil restabeleça a relação com o mundo e possa financiar sim, por que não, naquilo que também foi o nosso interesse do nosso país, para nosso desenvolvimento, como nesse caso o gasoduto. Portanto, o que o deputado falou é uma contradição imensa. Nós vamos restabelecer as relações comerciais, políticas e econômicas com todos que quiserem, não importa o campo ideológico. Nós conversamos com os deputados federais Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Alencar Santana, do PT de São Paulo. Deputados, obrigada pela participação, uma ótima tarde para os senhores e obrigada novamente, então.